Sabe quanto que eu fui oferecido já pra divulgar? No papo reto mesmo. No papo reto? 1,5 milhão por mês. 1,5 milhão por mês? 50 milhões. Jura por Deus? É, e eu recusei. Eu pensei o seguinte... Eu sei do que se trata os jogos de azar. Eu estudei isso. Fala pra mim qual plataforma é que eu vou chegar lá pra me oferecer. Eu estudei isso. Eu Vai sei do que que se trata contrato? jogos de azar. 50 milhões compra minha consciência? Sim ou não? Não, eu recusei. Mas cada um é cada qual, cada um faz o que quiser com as suas influências. Nossa, minha consciência dá uma coçada. Com isso. Muita gente vai me chamar de burro e tudo mais. Eu durmo bem com a minha consciência, isso que importa, Cada um tem a cara. sua consciência, o seu caráter, a sua percepção e a sua Eu sei verdade. que quando eu anuncio aposta, eu não tô anunciando pra Luquetas nem pra Caju. Eu tô anunciando pra um arrombado, pra um cara ferrado, que pega ônibus das 5 da manhã até as 20 da noite e vai acreditar numa esperança de ganhar um dinheiro, cara. E esse cara, o Brasil é um país... que não é a classe A, é a classe S que é a maioria. O Brasil é um país que a classe C e D é a maioria. Eu postei um vídeo aqui sobre apostas há um bom tempo já. E sim, eu já recebi proposta da Blaze. Eu não sei os valores, nem cheguei a responder eles, porque eu sempre tive uma opinião muito forte sobre isso, né? Apesar de estar em alta só agora. Eu falo sobre apostas há muito tempo já, e não como todo mundo fala, eu sempre vou falar mais pela lente do meu trabalho, que é o comportamento humano. E tem uma coisa que você que está me assistindo precisa entender. O jogo de azar não quer que você se divirta. Ele quer que você se vicie. Ponto. Essa indústria estuda o seu cérebro. Eles não apostam em sorte. Eles apostam na sua vulnerabilidade. Isso é um fato. E eu falo disso com muita propriedade, porque é basicamente a mesma lógica que existe na manipulação emocional de um relacionamento tóxico. Existe uma técnica chamada love bombing. Já ouviram falar? Você entrega uma bomba de amor, atenção e promessa para uma pessoa e depois você tira tudo. Essa montanha russa de eu te quero ou eu não te quero cria o que a gente chama de vício. E por que isso acontece? Porque o cérebro não vicia só na recompensa. Ele vicia na incerteza da recompensa. E é exatamente isso que o cassino faz com você. Ele te dá pequenas vitórias só para te manter preso ali, né? Você pensa que tá ganhando, tá estourando, o tigrinho não dá mais prejuízo, mas você já perdeu. Você já perdeu tempo, perdeu sanidade, perdeu controle. Só que eles fazem isso muito melhor que qualquer manipulador que você já conheceu na sua vida. Porque eles têm dados, eles têm engenheiros de vício que estudam padrões. Todos trabalhando para te deixar preso e viciado. E aí entra o Felca. Se você não conhece o Felca, é um influenciador que ficou muito famoso com vídeos de humor. O cara é muito bom no que ele faz. Ele é engraçado, é um cara engraçado. Eu conheci o conteúdo dele na época dos vídeos de NPC do TikTok. E desde então eu acompanho o Felca. Mas tem uma coisa que pouca gente percebe sobre ele. O Felca é um cara engraçado que pela primeira vez na vida tá tendo voz. E dá pra perceber isso. E ele tá usando essa voz pra educar. Do jeito dele, com humor, com seriedade, enfim. Ele decidiu falar sobre aposta. E parece que foi depois disso que o Brasil começou a tratar isso como uma pauta real. E analisando a comunicação do Felca, fica muito clara uma coisa pra mim. O personagem dele é uma ferramenta. Por trás do humor tem um cara muito lúcido. Um cara que entendeu a própria força e agora tá usando essa força pra fazer diferença, pra fazer o bem. E é por isso que esse vídeo que eu vou fazer agora é um alerta. Porque talvez a gente esteja assistindo e testemunhando o nascimento de algo muito maior no Brasil. O nascimento de um novo tipo de influenciador, que eu chamo de um influenciador real. Porque é o que ele deveria ser. Ser influenciador não é sobre ganhar seguidor, é sobre ser guardião de uma mensagem. E quando você influencia, você não está só falando, você está implantando ideias. Você está literalmente emprestando o seu prestígio para validar comportamentos. Você está criando hábitos na cabeça de quem confia em você. E as pessoas confiam. Você criou conexão com elas. Mesmo que você nunca tenha olhado cada uma no olho, é uma relação unilateral. Mas ainda assim é profunda. E inconscientemente elas associam o seu sucesso com aquilo que você mostra. E se você mostra aposta, essas pessoas vão pensar que esse é o caminho para ter a sua vida. Mas obviamente tem uma grande diferença. Você aposta por diversão porque tem dinheiro. Inclusive essa é a narrativa interna que todos usam. Aposta quem quer, eu faço porque eu me divirto. Mas o pobre, desprovido de intelecto, aposta para sobreviver, para tentar mudar de vida, para ter uma vida igual à sua. Você gasta alguns trocados, ele gasta o dinheiro da família toda e ainda cria dívida.
Por isso que o papel do Felca, na minha visão, é tão importante nesse cenário atual, porque ele rompeu um ciclo, ele quebrou a linha de produção de alienação, e talvez sem nem perceber, ele tem inaugurado um novo movimento, um movimento de influenciadores que tem mais consciência, caralho, que entendem o peso da própria voz, que sabem que o povo brasileiro, infelizmente, em sua maioria, é facilmente enganado. O que a gente precisa agora é de gente lúcida, dizendo a verdade, e não um bando de influenciador que fala qualquer merda sem nenhuma responsabilidade e não tem um pingo de moralidade e caráter para pensar na consequência que é influenciar as pessoas para esse tipo de vício. Apoiem influenciadores como esse cara, de verdade. Inclusive depois que eu comecei a falar de jogos de azar por aqui, eu recebi um monte de mensagem. Essa é uma das mensagens que eu recebi. Fê, meu casamento tá acabando por causa disso. Meu marido fez um empréstimo no meu nome sem eu saber porque estava viciado em jogos de azar. Eu perdi totalmente a confiança nele, um relacionamento de 7 anos e filhas gêmeas. Estou destruída por dentro. Olha esse áudio. Se liga. Ele pegou meu celular escondido, porque ele tinha acesso à senha, e fez um empréstimo no meu nome. A dívida hoje em dia tá em R$8.000, e eu não consigo pagar, porque eu não tenho condições, e ele, tipo assim, não se mostra arrependido em querer limpar meu nome, sabe? Aí depois disso ele continuou jogando, gastou dinheiro, e pegou dinheiro que era meu também, sabia que eu tinha guardado. Enfim, é isso. Meu casamento tá acabando por conta disso, porque eu não consigo perdoar. Esse foi só um dos áudios que eu recebi depois que eu comecei a falar sobre aposta no meu conteúdo. Nos stories, de forma totalmente aleatória e natural, porque era a minha visão. Imagina o nível das mensagens que o Felca recebe todo dia, ou já recebeu, quando ele começou a falar disso. Imagina o peso de você abrir a DM e ver famílias destruídas, casamentos acabando, mães desesperadas com filhos viciados sem saber o que fazer, gente endividada, vendendo o que não tem, porque acreditou num link, num joguinho bugado, no influenciador que a pessoa tanto acredita e gosta. Inclusive, Felca, se um dia você ver esse vídeo, eu tenho uma dica pra você, meu irmão. Começa a expor, cara. Pede autorização pra pessoa, preserva a identidade se for preciso e mostra, cara. Mostra o que essa máquina tá fazendo com o povo, tá fazendo com as pessoas. Porque tem influenciador que não consegue enxergar além da merda do próprio umbigo. Há muito tempo já. Não sente o cheiro da merda porque vive no perfume da própria grana, cara. E às vezes, infelizmente ou felizmente, a única forma de fazer alguém acordar é mostrar o sangue na parede. Mesmo que doa, mesmo que seja delicado. A dor tem que ser vista, a ferida tem que ser exposta, na minha opinião. Mesmo que ela seja feia. Mesmo que até seja assustadora, porque é. Pra galera entender. A gente não tá falando de um joguinho. A gente tá falando de vida. Que estão indo pro buraco. E não uma, nem duas. Enquanto seu feed continua bonito, tem gente se fudendo. E talvez o que ainda pode salvar esse povo não seja uma lei, porque você sabe como funciona isso aqui, né? E nem seja talvez um algoritmo, talvez seja a voz de alguém grande que decidiu falar e tem a capacidade de falar com a massa. E mostrar a verdade, mesmo que ela seja dolorosa. Pela ordem.